Na madrugada de 10 para 11 de abril deste ano bastante maluco de 2020, como se não bastasse a pandemia de coronavírus, foi noticiada uma erupção no vulcão conhecida como Anak Krakatau, ou o Filho de Krakatoa. Logo que isso foi anunciado, até por conta dessa sensação meio que de apocalipse, várias questões foram surgindo. Viriam terremotos, viriam tsunamis, será que outros vulcões iriam entrar em erupção ao mesmo tempo? E o clima? Né? Será que a erupção do Anak Krakatau seria capaz de alterar o clima? Então, para falar dessa erupção, que inventou de acontecer em meio à maior pandemia de um século e de seus possíveis efeitos climáticos, que a gente resolveu gravar este vídeo. Boas-vindas então a Vulcões Fumegantes, o segundo episódio de nossa série especial gravada durante a crise do coronavírus, Fumaça de Epidemia. Krakatoa, o pai, foi um dos vulcões mais famosos da história, por conta de uma erupção extraordinária, datada de 1883. A violência da explosão ali foi impressionante, ao ponto de que a própria ilha que abrigava o vulcão foi destruída. O que hoje é o Filho do Krakatoa é um novo vulcão que emergiu em 1927, formando uma ilha que fica na Indonésia, entre as grandes ilhas de Java e Sumatra, e é um dos mais de 100 vulcões ativos no território daquele país. Importante lembrar que o Anak Krakatau tem tido bastante atividade nos últimos anos. Para quem não lembra, em dezembro de 2018, 2 dias antes do Natal, foi uma erupção dele que produziu um deslizamento de terra submarino e isso terminou gerando um tsunami que matou mais de 400 pessoas. A explosão do dia 10 foi a mais violenta desde então. Mas antes de falarmos dos detalhes e das possíveis consequências climáticas dessa erupção, vamos primeiro entender como é que os vulcões, em geral, influenciam o clima. É óbvio, nós não vamos poder esgotar este assunto aqui, e por isso eu já aviso que vou deixar na descrição do vídeo links para mais informações, tá? Mas vamos lá. Como sabemos, erupções vulcânicas são capazes de expelir muitos gases e outros materiais para a atmosfera. E sim, isso pode produzir impactos importantes sobre o clima. De um lado, os vulcões expelem CO2 e participam assim do que a gente chama de ciclo geológico do carbono. É um ciclo bastante lento, importante para o clima em escalas de tempo bastante longas. Basicamente o que acontece é que uma fração bem pequena do dióxido de carbono na atmosfera é removido através da chuva por uma reação química. A chuva passa a conter, então, uma pequena concentração de ácido carbônico, cuja fórmula química, como a gente sabe, é H2CO3. Quando a chuva cai nos continentes, este ácido dissolve um pouquinho das rochas que contêm silicato. Esse processo a gente chama de intemperismo químico. Basicamente, esse processo libera íons de cálcio e de bicarbonato, que são carregados pela correnteza dos rios até chegarem onde? Isso mesmo, nos oceanos. Já nos oceanos, que são um ambiente alcalino, o carbono presente nesses íons de bicarbonato é aproveitado por organismos marinhos, como os chamados coccolithoforídeos. Esses seres fazem parte do fitoplâncton e formam uma minúscula carapaça de calcita, ou seja, carbonato de cálcio, de tal maneira que, quando morrem, essa carapaça se deposita no fundo do mar. Esse sedimento, formado pelos restos desses pequenos organismos por milhões de anos, forma uma rocha calcária, que, no movimento das placas tectônicas, pode sofrer o que a gente chama de subducção. Em outras palavras, a rocha afunda e o material que a compõe é levado para o manto do planeta. Lá, essa rocha vai ser fundida e quimicamente decomposta. Os carbonatos, por exemplo, são quebrados e liberam CO2. Daí, o CO2 produzido nesse processo fica lá dentro. Até que... Sim, isso mesmo. Até que um vulcão
traga o material do manto até a superfície e libere o CO2 que estava preso lá dentro. Se por algum motivo a intensidade da atividade vulcânica se alterar no planeta, esse equilíbrio pode ser perturbado, mas sempre numa escala de tempo bastante longa. Se, por exemplo, eu tiver um aumento das erupções vulcânicas por um tempo bastante prolongado, algo como centenas de milhares a até milhões de anos, a quantidade de CO2 que chega na atmosfera pelas erupções termina sendo maior do que aquela removida pela chuva. E aí a concentração de CO2 aumenta e o planeta aquece. Da mesma maneira, se eu tiver menos vulcanismo ou tiver mais chuva nos continentes, a quantidade de CO2 que é removida é maior que a quantidade reposta. E aí a concentração desse gás diminui, resfriando o planeta. Essa influência de longo prazo dos vulcões, que em geral só afeta o clima na escala de milhões de anos, existe, mas nada justifica a confusão que algumas pessoas fazem de dizer, por exemplo, que os vulcões expelem mais CO2 do que as atividades humanas. Isso é falso. As estimativas da ciência são de que todos os vulcões do planeta juntos emitam anualmente algo entre 180 e 440 milhões de toneladas de CO2. Ora, só as emissões de CO2 oriundas do desmatamento e queimadas no Brasil, em 2018, totalizaram isso mesmo, 846 milhões de toneladas. No mundo, as emissões humanas em 2019 somaram nada menos que 43 bilhões de toneladas de CO2. É algo tipo entre 100 e 240 vezes as emissões provenientes dos vulcões. A curto prazo, a influência dos vulcões é outra, bem diferente. Além do CO2, os vulcões produzem partículas, como cinzas e aerossóis de sulfato. Neste caso, produzido a partir de gases como o dióxido de enxofre, o SO2. Importante, os aerossóis de sulfato refletem bastante radiação solar. Mas como a gente discutiu no vídeo passado, em relação ao material particulado produzido pelas ações humanas, os aerossóis, em geral, ficam pouco tempo na atmosfera. Eles sedimentam ou são removidos quando chove. A não ser que eles sejam lançados bem alto, mas tão alto que fiquem acima do topo das nuvens e não possam ser lavados pela chuva. Além, claro, de, numa altura muito grande, eles demorarem bem mais para sedimentar. E isso pode acontecer, só que não em qualquer erupção vulcânica. É preciso que seja uma erupção extremamente violenta, em que o material expelido pelo vulcão seja lançado diretamente na estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera do nosso planeta, de baixo para cima. Lá na estratosfera, esses aerossóis podem permanecer por vários meses ou até anos a fio. Eles chegam a dar a volta na Terra e em todo esse trajeto eles vão fazendo o quê? Refletindo radiação solar. Então, se, especialmente em uma região tropical, um vulcão explode violentamente, lançando esse material lá em cima, a dezenas de quilômetros de altura, o efeito climático imediato é de resfriamento do planeta. E este foi o caso de algumas erupções históricas. O caso mais emblemático foi o do Tambora, em 1815. Esse vulcão ele produziu aquela que é considerada a maior erupção registrada na Terra, tendo expelido 180 quilômetros de material, equivalente a um cubo de 5,6 quilômetros de aresta. Uau! Não se sabe ao certo quanto material foi lançado na estratosfera, mas as estimativas vão de 10 a até 120 milhões de toneladas em aerossóis de sulfato. O impacto climático da erupção do Tambora foi bastante significativo. Após ter se espalhado pela estratosfera do planeta, o verão do ano seguinte foi bastante anômalo. No hemisfério norte, como um todo, estima-se que as temperaturas caíram em média meio grau, mas em algumas regiões, como na Europa, a anomalia chegou a 3 graus Celsius a menos do que o normal. Houve queda na produção agrícola na China, na América do Norte, na própria Europa, e eventos extremos seguiram acontecendo nos anos seguintes, desde alterações nas monções asiáticas de 1816
a frio recorde no inverno de 1817 em Nova York. O próprio Krakatoa, o pai, é um exemplo de vulcão cuja erupção teve impactos climáticos relevantes. No ano seguinte à erupção, as temperaturas globais caíram 0,4 graus Celsius e eventos extremos de precipitação foram verificados em diferentes partes do mundo. Mais recentemente, outros, como o Agung, o El Chichón e o Pinatubo, produziram efeitos similares, exatamente porque todas essas erupções injetaram grande quantidade de aerossóis na estratosfera. No caso do Krakatoa Pai, em 1883, a altura da coluna de material expelido chegou a 36 km. No caso do El Chichón, a 32 e no caso do Pinatubo, impressionantes 49 km. Portanto, muito acima da tropopausa, que é a fronteira imaginária que separa a troposfera embaixo da estratosfera em cima. Mas como vocês podem perceber no gráfico, o efeito de resfriamento dessas grandes explosões vulcânicas é passageiro. Alguns meses ou poucos anos depois, as temperaturas retornam ao patamar anterior. Ou melhor, especialmente nos casos mais recentes, por conta do aquecimento global antrópico, as temperaturas rapidamente ficam mais elevadas do que antes da erupção. Bem, o que a gente sabe até agora é que a erupção do Anak Krakatau está longe de ter lançado qualquer quantidade minimamente significativa de material na estratosfera. Uma análise do VAAC, que é o Volcanic Ash Advisory Center, indicava uma pluma rica em enxofre, chegando até 11,3 km. As plumas de cinzas que apareceram depois chegaram apenas, a algo como 3 km. E a informação que temos é que nos dias seguintes, nos dias 12 e 13, embora a atividade vulcânica continuasse, as plumas de dióxido de enxofre e vapor d'água ficaram limitadas a algo também como 3 km de altura. Ora, na Indonésia, como no conjunto das regiões tropicais, a tropopausa é bastante alta. Os dados de lá, de profundidade da troposfera, são algo como 16,6 a 17,4 km. Ou seja, tudo leva a crer que todo ou praticamente todo o material expelido pelo Anak Krakatau tenha ficado mesmo na porção inferior da atmosfera, ou seja, na troposfera. E isso permite que, nas primeiras chuvas, esse material seja removido do ar. Pois é, diferente da grande explosão produzida pelo seu pai, nessa erupção e nas erupções anteriores desse vulcão, do Anak Krakatau, não há indícios de que haja aerossóis chegando em quantidade significativa na estratosfera. O mais provável, portanto, é que o efeito sobre o clima seja, no final das contas, mínimo. Fica então uma lição parecida daquela que a gente tirou no vídeo anterior. Não vamos, por favor, terceirizar nem a um vírus, nem a um vulcão a nossa gigantesca tarefa de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, a única maneira de conter, de fato, o aquecimento global. Então, pessoal, é isso. Esperamos que você tenha gostado demais desse vídeo. Não deixa, então, de curtir aqui embaixo. Não deixa de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações. A gente se vê no próximo episódio de Fumaça de Epidemia. Um grande abraço para todo mundo.